Você já deve ter visto alguma pesquisa eleitoral que mostra um candidato apoiado pelo PT, pelo Lula ou pelo Bolsonaro, na pesquisa estimulada, quando apresenta o nome dos candidatos, com percentual baixo. E quando se pergunta como o eleitor se comportaria se soubesse que aquele candidato é apoiado pelo Lula ou pelo Bolsonaro, o número desse candidato dispara. Esse é o tema do meu diagnóstico de hoje, um baita risco para esses candidatos. Vamos lá? Eu tenho conversado com alguns especialistas em pesquisas eleitorais para entender diversos fenômenos das pesquisas, especialmente nesse momento em que a gente tem uma overdose delas. Nos últimos anos, a gente viu vários bancos, instituições financeiras, como por exemplo o BTG ou a XP Investimentos, financiarem pesquisas e com isso o número de pesquisas aumentou muito. A gente continua tendo poucas pesquisas presenciais, como do Datafolha, do IPEC, que é o antigo Ibope, e muitas pesquisas feitas por telefone, como por exemplo a do IPESP ou, por exemplo, a da Quest. Em várias dessas pesquisas, tem uma pergunta que faz encher o coração de otimismo, de alegria, de esperança dos candidatos que estão lá embaixo, do PT ou do PL do Bolsonaro, ou apoiados pelo PT ou apoiados pelo Bolsonaro, apoiados pelo Lula ou apoiados pelo Bolsonaro, que é a seguinte pergunta: quando você sabe que esse candidato é apoiado pelo Lula, você votaria nele? Ou, e se esse candidato fosse apoiado pelo Bolsonaro, você votaria nele? E nessas perguntas, geralmente, candidatos que, nas perguntas estimuladas e que é apresentada a lista completa dos nomes, estão performando baixo, nessas perguntas eles performam muito bem. Vou dar dois exemplos. O André Siciliano, que é pré-candidato ao Senado do Rio de Janeiro, ele tem um número bem pequeno de intenções de voto quando ele é apresentado isoladamente junto com os outros candidatos na lista de opções, na pesquisa estimulada. Quando se fala que o André é o candidato do Lula ao Senado, ele sobe muito e aí ele vira muito competitivo e passa a ser uma briga de cachorro grande com o Romário, que é o primeiro colocado para o Senado lá no Rio de Janeiro. Na Bahia, no Nordeste, a gente tem outro exemplo. O Jerônimo Rodrigues é o pré-candidato do PT ao governo da Bahia. Quando ele aparece isoladamente, ele está muito baixo. E praticamente todas as pesquisas mostram o ACM Neto, candidato a governador agora, foi prefeito de Salvador, mas agora é candidato a governador, ganhando em primeiro turno. Mas quando se diz que o Jerônimo Rodrigues é o candidato do Lula, que é muito popular na Bahia, popular na região Nordeste como um todo, o Jerônimo Rodrigues fica com uma intenção de voto muito grande e a vida do ACM Neto passa a ser bem difícil. Mas o que esses especialistas em pesquisas com quem eu venho conversando me explicaram? Que isso pode ser uma cilada, pode ser uma armadilha na leitura rápida que se faz dos números. As eleições proporcionais, as eleições para o Congresso, né, em que você escolhe deputados ou senadores, elas não são regidas no Brasil pela mesma lógica da eleição presidencial. A eleição presidencial no Brasil, historicamente, ela é polarizada entre Lula, PT, isso de 89 para cá, ou o candidato do Lula e o candidato do PT, e alguém. Foi durante quase 2 décadas o PSDB, o candidato do PSDB do outro lado, em 2018 foi o Bolsonaro. Essa polarização, ela vem se repetindo de 4 em 4 anos, desde 1989. O PT perdeu umas, ganhou outras, mas é essa lógica polarizada que rege a eleição presidencial no Brasil, de novo, desde a redemocratização. Já a eleição proporcional, a eleição para o Congresso, de deputados e senadores, não opera nessa lógica polarizada. E a maior prova de que ela não opera dessa maneira é o Congresso que a gente tem. Porque se fosse assim, a gente teria metade do Congresso do PT e outra metade do outro polo. Não. O Congresso ele reflete a pluralidade de partidos que a gente tem, o Centrão muito forte, por exemplo, no seu todo muito mais forte, por exemplo, do que o PT. Não são as mesmas lógicas que levam o eleitor a escolher o presidente da República e escolher o deputado e o senador. Quando o entrevistador de uma pesquisa faz a pergunta para o eleitor numa eleição, numa escolha de voto de senador, por exemplo, proporcional, ele está levando para aquela eleição a lógica polarizada da eleição presidencial e coloca para o eleitor uma escolha que ele não vai ter que fazer.
porque não há essa polarização na escolha do senador do Rio de Janeiro, por exemplo. E ele responde com a lógica da polarização. Ele fala, não, esse é o do Lula, eu voto nesse cara. Ou ele vai pensar, o Romário é o do Bolsonaro, eu voto no Romário. Mas, de novo, não é assim na eleição para o Senado. Não tem essa polarização na eleição para o Senado do Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece na Bahia. Não existe essa polarização entre o candidato do Lula, ou o candidato do PT, e um outro candidato. O Assemineto já tem consolidado um tamanho, fruto do recall dele como prefeito de Salvador, ele foi prefeito de Salvador durante 8 anos, que faz com que ele já comece a campanha com um número muito expressivo, uma fatia do eleitorado conquistada já de maneira aparentemente consistente. E nessa eleição, que já tem um candidato tão consolidado, o Jerônimo Rodrigues pode e deve, e certamente vai ganhar, claro, votos quando ele for apresentado como candidato do Lula. Mas, na eleição de governador da Bahia, de novo, a lógica polarizada não opera como opera na eleição presidencial. Também são eleições diferentes, como são a eleição para o Senado do Rio de Janeiro em comparação com a eleição presidencial. As pesquisas trazem diversos tipos de perguntas para a gente conjecturar diversas possibilidades. Outro dia eu estava conversando com a Márcia Cavallari, que é a diretora do IPEC, o antigo IBOP, e ela fez uma ressalva de algo que é muitas vezes esquecido pela gente na hora de ler pesquisa. Pesquisa não é prognóstico, ou seja, a pesquisa não antecipa o futuro. A pesquisa é o retrato do momento. E dentro da pesquisa, agora sou eu falando, não a Márcia, há, como eu falei, diversas perguntas que não necessariamente elas se aplicam a todos os cargos para os quais elas são feitas. Esses dois exemplos que eu dei, do Senado do Rio de Janeiro e do governo na Bahia, é isso. O Jerônimo Rodrigues e o Siciliano não necessariamente vão se favorecer pelo favoritismo do Lula e pela polarização da eleição presidencial.